Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos começando aí mais uma live, um pouquinho de atraso. Teve aqui alguns probleminhas, mas nós já vamos dar início agora. Graças a Deus. Deus está presente e nós sabemos aí que vamos ter muitas bênçãos do Senhor. E quero iniciar aí fazendo uma leitura bíblica lá no Salmo. Peço que você esteja com a sua Bíblia aí, para você poder acompanhar, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma ministração, um culto bem interessante. Depois vamos passar algumas informações nesse culto aqui. Eu creio que Deus vai estar abençoando. Sejam bem-vindos aí a todos os irmãos e irmãs que já estão entrando, já estão participando. A Ania aí, o irmão Adalberto com sua esposa, a irmã Marciane aí com sua esposa e a Lulu, né? Deus abençoe em nome de Jesus. A gente sabe que Deus está verdadeiramente na frente de todas as coisas e nós vamos estar recebendo a ministração sim. Então, abra sua Bíblia aí no Salmo, Salmo 20, do verso 1 ao 9. Toda a família que está reunida, eu creio que a sua também na sua casa está reunida para a gente acompanhar. E vamos estar aí participando. Deixa esse fundo tocar aí, esse louvor. E vamos ler. Eu peço que você preste bem atenção nessa mensagem aqui, inicial. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Então, nós vemos aqui que o nosso Deus é o Deus que prevalece todas as guerras. Uns confiam em bens materiais, em recursos financeiros, em carros, em cavalos, em tantas tecnologias, mas nós confiamos no Deus de Israel. E eu sei que Ele está hoje aqui conosco. E nós vamos iniciar fazendo uma oração aqui, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e abençoando este culto aqui que está iniciando agora. Então, feche seus olhos. Nós vamos fazer essa primeira oração aqui, agradecendo ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. O Senhor verdadeiramente tem olhado para a nossa família, para o nosso ser, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós vemos agora, Senhor, muitos cristãos percebem a dimensão e a importância de confiar no Senhor. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos verdadeiramente na tua mão, no teu agir, no teu mover, e sabemos que tudo vai se cumprir. Pode ser difícil, pode ser, às vezes, desafiador, mas o Senhor estando na frente, tudo no final vai dar certo. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas nós podemos no Senhor que nos fortalece. Por isso que nós queremos nos sujeitar a Ti, Senhor. Resistir o mal, resistir Satanás, resistir o pecado, e Satanás fugirá de nós. Por isso, Senhor, essa palavra aqui inicial, sabemos que nós temos, Senhor, um compromisso de exercer a fé no Senhor
confiar no Senhor, acreditar de todo o nosso coração, pois só o Senhor tem a resposta de vida eterna, só o Senhor tem a resposta de vitórias, só o Senhor tem a melhor resposta para o teu povo, para os teus filhos, para os teus servos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, a gente sabe que o Senhor tem proporcionado esses dias de nós ficarmos em família, em casa, muitas pessoas estão se prevenindo, se precavendo aí desse vírus que nós temos orado para o Senhor ali eliminar logo e acabar esse vento, né, que veio pairar de pestes sobre a terra. Isso está dizendo, é um dos sinais da volta de Jesus, mas os escolhidos não seriam verdadeiramente tocados. E eu percebo que nesses últimos dias, eu tenho dito isso nas lives, Deus, ele tem recolhido os seus santos, tá? E eu vejo que o Senhor tem chamado os seus santos. E eu sei que algumas pessoas que eu conheço têm esses dias aí perdido seus entes queridos. Nós estamos em oração, pedindo a direção do Senhor, mas nós fazemos simplesmente, na oração nós pedimos, Senhor, que seja feita a tua vontade, pois a vontade do Senhor sempre prevalece. Nós oramos, nós pedimos a direção, nós pedimos aqui a orientação do Espírito, mas no final nós pedimos sempre a direção do Senhor, nós pedimos a direção do Pai, para que todos possam, em nome de Jesus, participar aí da bênção de Deus e ter a compreensão. Deixa eu só tirar isso daqui que está atrapalhando aqui. Então, assim, nós sabemos que temos que ter a direção do Espírito. E esse louvor que nós estamos ouvindo aqui, de fundo, você pode perceber que nós temos que nos aquietar. Aquietar e saber que o Senhor é Deus, saber que Ele pode todas as coisas. E nesse segundo momento do louvor aqui, de culto, a gente quer dar oportunidade a cada um de vós, de vocês. Eu não sei como foi sua semana, se teve alguma coisa que você praticou, alguma decisão que tomou, que entristeceu o coração do Senhor, do Mestre, do Pai. Hoje a mensagem vai ser bem interessante. A palavra ela vai falar um pouco aos nossos corações e eu creio que no final dessa palavra nós vamos tomar decisões que irá mudar alguns hábitos, irá mudar algumas atitudes e nós vamos verdadeiramente ser pessoas muito mais próximas do Senhor. Então, na hora da palavra, se você puder em casa, você que está nos assistindo, pegar um caderno, pegar uma caneta e a Bíblia do lado, para ir conferindo e anotando o que você achar pertinente, importante. Eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida e para o teu crescimento espiritual. Então, nesse momento, eu queria aqui pedir, a minha filha está aqui do lado, ela vai orar, e você faz a sua oração aí em casa, pedindo perdão, se caso cometeu algum pecado perante o Senhor, alguma coisa desse tipo. Ela vai orar, você vai ouvir a voz dela aqui, e vamos pedir misericórdia do Senhor, pedir que Ele venha verdadeiramente mudar a nossa história, a nossa sorte. Amém? Amém. Senhor, Deus, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, nessa noite, que o Senhor perdoe, meu Deus, nossos pecados, assim como pecamos em agir, em pensar e em outras coisas, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, que o Senhor se entristeceu, meu Deus, com algo que a gente fez nessa manhã, nesse dia. Que o Senhor nos perdoe, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós sabemos que o Senhor, Ele tem olhado para cada um dos seus. E a sua família, como está? Está bem? Se você depois quiser falar aí com o pastor em particular, quiser mandar mensagem aí, pastor, você pode mandar, a gente vai estar interagindo depois aí, podemos conversar. E nós temos aqui do lado os comentários, que está aparecendo para mim, se você tiver algum pedido de oração no final do culto, a gente vai estar verdadeiramente aí apresentando aí ao Senhor o seu pedido de oração,
seu clamor em nome de Jesus. Seja bem-vindo, João, aí em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Antes de eu entrar na palavra aqui, e mais um louvor aqui para a gente ouvir, eu quero passar para você que é muito importante hoje, um recado que foi passado do nosso bispo, tá? E passou aqui para os pastores, passou para todos nós. E hoje, literalmente hoje, começa a oferta missionária nacional aqui na Rema e vai até maio, junho e julho, tá? Nós vamos ter os 3 meses, até agosto, na verdade. Vai ficar aí, nós vamos estar arrecadando esses valores para repassar para a sede lá, nossos alvos, as ofertas missionárias, e a gente tem aqui, não sei se os irmãos lembram, o nosso vasinho aqui, ó, que é a oferta do quarto domingo, né? Nós colocamos isso aqui, então você pode estar fazendo conforme você está enchendo o seu vaso esse mês, e no mês que vem, no outro, nós vamos estar fazendo isso, e isso vai ser tudo direcionado para a sede, para abençoar aí as missões na nossa região. Tem missões em Salinas, Paragominas, aqui no Pará, na região toda. Manaus tem aí muitas igrejas que estão precisando, Barco Hospital, principalmente, nós sabemos nesse período aí de crise, mas o céu não está em crise, e aquele que ama, eu sei que dá com alegria. Então, nesse momento aí, muito importante aqui do culto, antes de entrar na palavra, eu tinha que dar esse recado. Eu quero orar com você, você que é dizimista da igreja, você que é ofertante, você que contribui para missões, e nós sabemos que há 3 formas de fazer missões. Existe o missionário que vai, né, aquele que realmente é chamado para o Senhor para ir ministrar em vários lugares. Tem um missionário que ora, sempre está em oração por missões. Tem aquele que investe, nós somos um dos 3, sempre tem. Então, nesse momento, eu creio que há muitos missionários na nossa igreja, muitos irmãos que são mantenedores, que verdadeiramente investem no reino, e eu creio que Deus vai te abençoar. Eu estou com o meu aqui já, ele tem aqui, ó, um monte de moedinha já, que a gente fez um propósito, a gente vai colocando as moedas aqui, e no final a gente oferta ao Senhor, e isso tem funcionado, isso tem dado certo, as ofertas missionárias, e Deus tem abençoado muito aqui, eu creio, a vida dos irmãos que têm se colocado ali na presença do Senhor. Tem muito testemunho aí para dar, eu creio que os irmãos vão dar lá, assim que a gente voltar na igreja ali, nós vamos estar, em nome de Jesus, abençoando. Eu vou pedir para demorar aqui pelos dízimos, ofertas da casa do Senhor. Vou pedir para ela orar aqui do lado, que o espaço aqui está um pouco pequeno, mas você acompanha aí da sua casa, até para matar a saudade aí dos nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, nesta noite. Queremos te apresentar, Pai amado, em oração à vida dos teus filhos que queiram ofertar, Senhor amado, para esta missão. Deus querido e santo, nós estamos com propósito, Senhor, sobre a oferta missionária nesse mês. Cremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor irá abrir as portas do céu, o Senhor abençoar cada um que irá contribuir para esse propósito, Senhor. Eu te peço nesta noite que o Senhor derrame sobre a vida dos teus filhos toda sorte de bênção, Senhor, sobre o seu lar, sobre as suas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, minha filha. Deus abençoe a sua vida, né? Vou pedir para minha filha que está me ajudando aqui, ela está aqui com o computador, só para depois colocar o louvor aí mais só instrumental, tá bom? Nós vamos estar aqui, nesse momento agora, eu peço que você preste muita atenção. Nós vamos ter um momento da palavra, um momento de edificação, um momento que nós vamos crescer. Eu creio que esse momento ele é muito importante para a vida de todos. E eu vou abrir aqui a palavra, só fechar aqui rapidinho, daqui a pouquinho minha filha coloca um louvor aqui. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, deixa eu abrir a minha aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 ao 21. Você que está me acompanhando aí, deixa eu ver se tem Timóteo na minha Bíblia aqui. 2 Timóteo, achei Tiago, estou procurando um lugar.
aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Hoje nós vamos aprender sobre a unção ministerial, tá? A unção ministerial. Então, onde isso é importante nas nossas vidas, o que isso vai influenciar na nossa vida, por que Deus me chamou para esse ministério. Vou pedir para ela ir procurando logo aí o que eu lembrei, mas é 2 Timóteo 2, de 20 e 21. Diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Deus está mostrando aqui que ele faz uma comparação com alguns utensílios domésticos, que dentro de uma casa existe vasos para a honra e vasos para a desonra. Fazendo uma comparação com a igreja, nós sabemos que há vasos na igreja que são muito usados por Deus, pessoas são muito usadas por Deus. E aí o Senhor, ele verdadeiramente tem honrado essas pessoas, tem abençoado essas pessoas e tem proporcionado vida diária, uma vida sobrenatural. Essas pessoas têm experimentado algo sobrenatural diante do Senhor. Mas também há vasos de desonra. Você já percebeu que às vezes acontece de pessoas pedirem alguma coisa e não receberem, murmurarem, reclamarem, como foi no povo de Israel, ali no deserto, aqueles que murmuraram, não adentraram na terra prometida, não tiveram o prazer de experimentar o que a outra geração, seus filhos, experimentaram. Então, aqui, ele percebe, Paulo escrevendo para Timóteo, que era um seu discípulo direto, e é muito importante, eu quero falar para vocês, a importância do discipulado, ela vem impactar em todo o nosso ministério. A gente se torna discípulo e depois discipulador e não deixa de ser discípulo. Preste atenção. Numa grande casa, a igreja do Senhor é uma grande casa. Nós somos irmãos e é uma grande casa. Não somente há vasos de prata, mas também de pau, nem de ouro, mas também de pau e de barro. Então, o Senhor, ele é o oleiro. Ele vai formar os vasos. Ele vai nos preparar para um ministério específico. Por isso que dentro da igreja existem pessoas com habilidades e dons diferentes. Você vê que alguns se destacam no trabalho social, no Ministério de Ação Social. Consegue desenvolver como ninguém, porque aquele ministério a pessoa recebeu. Mas há outros que já se destacam na parte de instrumentos, de tocar, de louvor. Ali aquela pessoa desenvolve esse trabalho como ninguém. Assim como tem aquelas ovelhas também que cantam de uma forma extraordinária e leva a igreja a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Há pessoas que recebem o dom de sabedoria, de ministração, de pregação, de profecia. Então, são N dons que a gente vem receber. Então, isso está inserido dentro de uma unção ministerial. Aí eu pergunto, você já deve ter se perguntado, e até hoje pode existir dúvidas com relação a isso, qual é o seu ministério? Qual a unção que você recebeu ministerial? Ou se ainda não recebeu, o que vai te conduzir a um ministério específico dentro da igreja? É com crianças, é com mulheres, é com homens, é com jovens, é de missões, ou você vai sair para se tornar um pastor, um evangelista? Às vezes pode ter muitas dúvidas. E aí, eu percebo aqui, existem alguns princípios simples e práticos que nos permitem crescer na unção. Muito simples. E o que é unção? Unção significa que algo ou alguém foi ungido. É muito importante a gente receber essa ministração, essa unção. Quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, eu recebi a unção dos meus líderes ali,
e derramaram o óleo, né? E eu recebi essa ministração. Então, eu fui ali ungido para um ministério específico. Assim como também na virada do ano, muitos líderes são apresentados ao Senhor para que naquele ano decorrente que está iniciando, aquela pessoa venha exercer aquele ministério, líderes de célula, e professores de escola bíblica, de escola de discípulos, líderes de louvor, ministro de louvor. É muito importante a gente estar consagrando e recebendo a unção para aquele ministério específico que Deus colocou em nossas mãos. Isso é como se fosse uma chave, um sinal, uma autoridade que você recebe, uma patente espiritual para exercer esse ministério com excelência. Ou seja, literalmente significa que o óleo foi derramado sobre ele. Você foi marcado com algo divino, unção divina. Você está marcado como filho de Deus para trabalhar naquele ministério específico. Então, vá aprendendo aí, vá anotando. E aí, eu percebo aqui o princípio do vaso apropriado. O que é o vaso apropriado? Eu anotei aqui. A unção precisa ser depositada num vaso apropriado. Então, irmão, Deus vai te dar uma unção específica. Ele vai te dar uma unção para o ministério que ele preparou para você, o ministério que você recebeu. Então, se você tem um chamado para ser um levita, um adorador na casa do Senhor, você vai receber essa unção de adorador. O Espírito Santo vai te conduzir a isso. Eu já tive uma experiência, me lembrei agora, a gente estava num culto, e aí eu me lembro que o meu primeiro pastor, metodista, pastor Aloísio, um abraço para ele, se estiver assistindo aí, sei que às vezes ele assiste os vídeos, ele estava ministrando, e a esposa dele, a missionária Ivônia, né, que chamava de mãezona aí, estava do meu lado, sentada do meu lado na igreja, e a gente estava louvando, e ela começou a cantar em línguas. Então, aquilo ali foi algo assim para mim extraordinário. Eu não estava entendendo, porque eu não recebi esse dom. Na época, eu não tinha esse dom de interpretação de línguas. E ela estava louvando, falando ali, bem alto, e a igreja toda parou, e ela ficou ali ministrando aquele louvor. E aí, num determinado momento, ela falava e o pastor no altar interpretava. Ela falava e o pastor interpretava. Eu me lembro muito bem, e estava dizendo, o Espírito Santo está falando para a igreja adorar e louvar ao Senhor. E a igreja nessa hora começou a adorar, glorificar e exaltar. E isso aí, eu acredito que durou em torno de uns 20 a meia hora, essa manifestação do Espírito ali na igreja, todos foram cheios ali, foi algo extraordinário. Deus usou aquele vaso, um dom que ela recebeu, e usou o pastor ali, aquele outro vaso, no dom que ele teve também de interpretação de língua, e toda a igreja foi edificada. Toda a igreja ali foi realmente tocada pelo agir e o mover de Deus. E ela estava do meu lado. Então, isso para mim foi uma experiência muito marcante, algo assim bem interessante. Aí você percebe que a unção ela vem num vaso específico. Poderia ter vindo em mim essa unção? Poderia, só que o Senhor olhou e aquele vaso era específico para esse tipo de manifestação naquele momento na igreja. Então, a gente tem que entender essas coisas. A unção específica estão associadas com certos tipos de pessoas. Então, a gente pode, às vezes, admirar alguém com o chamado que tem, com um ministério que tem, mas a gente pode também ter um chamado diferente. Então, às vezes, podemos ajudar, mas não fazer ou desempenhar o mesmo trabalho que aquela pessoa tem, porém, saiba que você tem um ministério específico, um chamado específico, que Deus vai te dar ferramentas espirituais, o batismo com o Espírito Santo, que é a unção necessária para você exercer esse ministério. Lembre-se, é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, está lá em 1 Coríntios 12. Ele opera tudo em todos, tá? Uns apóstolos, profetas, outros falam em línguas, outros interpretam, outros têm oração de cura, outros dão da fé,
enfim, são vários dons, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então, ele vai te dar como vaso, e a gente tem que se preparar como vaso para receber essa unção. O nome já está dizendo, Espírito Santo. Então, ele é santo. E a palavra nos diz, para sermos santos, porque o Senhor é santo. Vai entendendo aí. E aí, a unção de evangelista, por exemplo, vem sobre um determinado tipo de personalidade. O pastor aqui é um evangelista. Já ouvi várias pessoas dizer, pastor, eu vejo que você é uma pessoa que visita, você é uma pessoa que vem até nós, a gente liga, você tem... É uma característica do pastor Márcio, não quer dizer que todos sejam assim. Cada pastor tem uma característica, tem um chamado, tem um dom específico, tá? Então, assim, você não pode cobrar do pastor A que seja igualzinho ao pastor B. Cada um tem um propósito, tem uma característica, tem um chamado específico, mas todos têm que cuidar das ovelhas. Isso é fato. Então, assim, nós temos um chamado. Na igreja, eu não posso querer cobrar de todos que todos sejam evangelistas. Não, eu sei que vão surgir evangelistas, mas nem todos serão evangelistas. Porque se todos fossem evangelistas, e os outros dons como ficariam? Então, nós temos que entender qual é a unção ministerial que Deus está separando para nós, qual é o chamado que nós temos. E quando nós percebemos isso, não podemos nos esconder, porque o sal da terra e a luz do mundo não se pode esconder debaixo de um alqueire. Todos são perceptíveis. Um abraço aí a Milene também, que está nos assistindo, minha prima Paloma também, Deus abençoe, irmã Cléia. Então, todos estão aí, verdadeiramente, com um chamado específico. Deus, ele tem um chamado para cada um de vós, assim como tem para o pastor. E a gente sabe que é muito importante nós darmos o melhor para o nosso Deus. Você tem dado o melhor para o Senhor? E aí eu pergunto aqui, olha só, o mesmo acontece com a unção pastoral ou a unção apostólica. Presta atenção. Como já vimos inicialmente que em uma casa há muitos tipos de vaso, como nós acabamos de ler em 2 Timóteo 2, 20 e 21. Tá? Então, a gente sabe que há essa unção aí específica para cada vaso. Então, você que é um vaso escolhido por Deus, se prepare porque Deus quer derramar em você, que é um vaso, um óleo especial, para um ministério especial, para uma ação especial. Eu já preguei para muitas pessoas e confesso para vocês que às vezes eu me entristeço de pessoas assim, aceitar Jesus e num determinado momento se afastar do Senhor e voltar a fazer as mesmas práticas que fazia antes. Nós sabemos que existem só 2 caminhos, a vida eterna ou a morte eterna. Não existe um terceiro caminho, só existe 2 caminhos. E eu preciso escolher o melhor caminho. A gente mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que, muitas das vezes, a gente, como vaso, estamos deixando colocar o que dentro de nós? Estamos deixando colocar a unção de Deus ou as coisas deste mundo? Lembre-se, irmãos, dentro de casa tem vasilhas que a gente põe lixo. Não serve para nada, para ser jogado fora. Mas dentro de casa, a gente tem vasilhas, recipientes, que são colocados alimentos que servem para o crescimento, para realmente a pessoa estar fortalecida. Então, seja um vaso que tenha alimento sólido, alimento vindo do alto, e não um vaso que tenha somente o lixo desse mundo. A primeira comparação que eu faço aí é para que você, quando estiver dentro da sua casa, você observar. Você deve ter lixeira dentro da sua casa, mas você deve também ter recipientes que vai guardar alimento, guardar coisas importantes. Fique ligado. E se torna o vaso apropriado, ou seja, vejamos Elias e João. Olha lá, Elias e João. Eles têm uma unção profética especial. Nem todos recebem essa unção profética. Por exemplo, eles se vestiam, vieram do deserto, se vestiam com roupa de pele de animal, né? Tinha as mesmas características,
E eu vou falar algumas coisas aqui importantes. Se você tiver com o seu caderno, vá anotando aí para depois você ir estudando isso em casa. A palavra de Deus diz que João Batista operou na mesma unção do profeta Elias, como está lá em Lucas capítulo 1, versículo 76. Olha lá. E tu, ó menino, serás chamado profeta Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, e preparará os seus caminhos. Assim, vemos João repreendendo reis. João, aqui, né, quando veio, ele repreendia os reis. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 20, vai mostrar ele repreendendo os reis. O que ele também fazia? Ele confrontava os líderes religiosos, raça de víboras, né? Ele chegava e falava fortemente, como está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 7 ao 10. Vai anotando essas referências. Exortando ao povo ao arrependimento. Então, ele chamava a atenção do povo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele ia citando isso, como está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 7 ao 14. Ele vai falando isso. E é muito importante a gente conhecer essas passagens bíblicas para depois fazer a correlação e vendo essa unção que João recebeu, que é igualzinha a de Elias, lá do Antigo Testamento. E também, seu ministério foi terminado por uma mulher. A gente sabe que Elias teve uma batalha aí, pediu até para o Senhor levá-lo, por causa de quem? De Jezabel. A gente sabe disso, mas o Senhor ali não permitiu. Ele foi lá, né, e mostrou que o Senhor é Deus, construiu aquele altar, jogou água, e o Senhor veio ali, ofereceu o sacrifício dele, e o Senhor veio ali, lambeu toda aquela água, colheu o sacrifício, e os profetas ali de Baal, ali, foram envergonhados. Nós sabemos que aquele homem, ele temeu, né, aquela mulher, que era o espírito de Jezabel ali, hoje ainda é par em algumas igrejas, que procura causar discórdia, mas aqui, João Batista, ele morre a pedido de uma mulher, a esposa de Herodes. Está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 6 ao 10. E esta era a mesma unção que João recebeu, a unção de Elias. Como ele morre? Todos sabem, a filha lá, o rei, ele pede ali o que ela quisesse ele pedir, e na verdade ela não pediu o que ela queria, ela pediu o desejo da sua mãe, pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. E ele ficou um pouco temeroso, mas ele tinha dado a palavra e acabou matando o profeta. Ele recebeu essa unção e morreu ali e cumpriu o seu ministério. Você quer ter a unção de João Batista? Então, assim, há pessoas que vêm com uma unção específica, um ministério específico, algo para fazer para o Senhor, extraordinário, terminou, o Senhor chama, leva, e realmente a única diferença é que Elias foi assunto aos céus. De que forma? Veio uma carruagem de fogo, né? E levou ele. E quem ficou no lugar dele, dever de casa para você procurar depois. Depois eu posso até falar, vou pensar no caso de vocês. Mas João ali, ele antecedeu Jesus, ele preparou o caminho, né? Voz que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor, e logo depois dele, Jesus ali, ele começa a fazer o seu ministério extraordinário e chega até nós. Glória a Deus por isso. Aleluia. E aí, eu percebo aqui, se você deseja receber uma unção específica, o Senhor vai moldar você a um vaso apropriado. Você pode ter o desejo, eu já vi irmãos pedindo para mim, pastor, eu gostaria tanto de aprender a tocar teclado na igreja, tudo mais. Amém, irmão? Vamos orar. Mas o que você está fazendo para tocar teclado na igreja? A gente começa a entender aí. Eu vou receber essa ministração, essa unção? Vou. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me consagrar. Eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que verdadeiramente separar um tempo para isso. Amém? Então é muito importante. Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Nós temos que entender que o nosso tesouro é fazer a vontade de Deus, fazer a obra do Senhor. O nosso coração tem que estar voltado para Ele. E se nós estamos voltados para Ele, a palavra de Deus afirma que o que a língua pronuncia é o que o coração está cheio. Precisamos estar cheio de quê?
cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo. Um vaso como eu e você, cheio do Espírito Santo, vamos fazer coisas extraordinárias. Vamos estar ouvindo a voz do Senhor e vamos estar fazendo aquilo que o Senhor tem determinado. Então, quer experimentar? Deixa o Senhor encher-te com o Espírito Santo para você poder entender o melhor de Deus na sua vida. E aí eu percebo aqui, no terceiro princípio, ponto que eu coloquei, o princípio de servir. Vejamos agora os que recebem a unção de servos. Né? Unção de servos. Nós temos, na igreja tem vários tipos de servos. E aí, Josué era servo de quem? De Moisés. Eliseu era servo de quem? De Elias. Então você vê que os grandes homens que se destacaram na Bíblia, na palavra de Deus, eles eram servos e depois Deus os colocava como líderes principais. Esses dois que eu citei, está lá dizendo em Josué, capítulo 1, versículo 1, vai falar, meu servo Moisés é morto, Josué, agora você será servo, você vai assumir. E em 2 Reis, capítulo 3, 11, também vai citar ali, mostrando que Eliseu era discípulo, servo de Elias. Então a gente sabe que o servo bom e fiel, ele fica com seu senhor ali, aprendendo todas as coisas, e no determinado momento, esse servo, ele vai verdadeiramente receber do Senhor aquele cajado para dar continuidade àquele ministério que o Senhor está contando com cada um de nós. Irmãos, quando Deus te coloca para ser discipulado, para acompanhar o seu pastor, sua pastora, se coloca para você acompanhar o líder, não pensa que aquilo ali é somente para te fazer aquele momento ali, cumprir tabela ou coisa desse tipo. Não. Deus está te colocando, está te capacitando, está te preparando, porque num determinado momento ele vai precisar de você para alcançar outras vidas, assim como você foi alcançado e treinado. Muitos, a gente até brinca, tem muitos cristãos que são cristão matrix. Quando o ministério vem, fica se esquivando. Eu não. Eis-me aqui, Senhor, envia ele, envia ela, envia aquele. Serve se esquivando da responsabilidade. Por isso que quando pedem uma unção específica, pede algo do Senhor, o Senhor vai dizer, mas para que eu vou te dar isso, se quando eu estou precisando de você, você não está indo até onde eu quero que você vá? Tem algumas vidas específicas que eu separei para você ganhar para mim. Algumas vidas específicas que eu separei porque você foi capacitado para isso. Você é a pessoa que eu separei para essas vidas específicas, você discipular e trazer para mim. E aí a gente tenta se esquivar. Eu te digo, não se esquive. Nós temos responsabilidades diante do Senhor. E o Senhor está contando com cada um de nós. Você está entendendo aí, irmão? Deus está falando com cada um de nós. O pastor tem responsabilidades, mas as ovelhas também têm responsabilidade. Lembra do que eu tenho ensinado nas lives? Tudo que é saudável cresce. Então, cresça. Cresça e cresça e cresça. E o Senhor vai podar e vai limpar para que você continue crescendo cada vez mais. Deixa Deus te usar. Jesus tinha seus discípulos que eram servos. Depois que Jesus é assunto aos céus, quem é que continua o ministério? Os discípulos. Lá em João 15:15, ele vai falar dos discípulos. Já não chamam mais servos, mas amigos. Ou seja, eles ali começam a passar agora da condição de servo para amigo. Quando a gente é servo ao nível de discípulo, como discípulo de Jesus, vai chegar um momento que o Senhor ele vai confiar em nós um ministério tão específico que está no coração dele, que ele já não vai mais te chamar de servo, ele vai te chamar de amigo. Amigo de Deus. Isso é algo assim que não tem palavras para descrever. Ser amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Então sirva dando o seu melhor. Seja como os discípulos. Os discípulos não eram homens perfeitos. Eram homens pecadores como eu e você. Mas eles se deixaram ser tratados. Se deixaram ser moldados.
se deixaram ali com que o Senhor viesse capacitá-los para uma grande obra, serem pescadores de homens e fazer a diferença onde passavam. Amém? Eu percebo aqui, lembre-se que a posição de servo é uma posição de humildade. A gente não chega, não, ele prega assim, já prega dessa forma, se fosse eu fazer melhor. Não, servo, ele tem humildade. Você se submete àqueles a quem você serve. A pessoa está ali submetida, ela obedece. Você se posiciona para receber cada instrução que lhe foi dada. Ou seja, missão dada é missão cumprida. Eu não vou questionar. Se na igreja que eu participo, que eu me congrego, nós estamos precisando desenvolver um trabalho, e não seja algo que seja específico da minha pessoa, o que eu posso fazer para ajudar? Como eu vou desempenhar esse trabalho? A visão de equipe, a visão de um corpo, mesmo sendo muitos, é essa. Nós sabemos que quando você quer, por exemplo, ir lanchar em um determinado local, não vai só sua boca no local, o corpo inteiro trabalha para isso. Quando você quer visitar alguém, você não vai somente aquele teu sentimento, coração para matar a saudade, não, o corpo inteiro vai. Então, quando nós fazemos parte de um corpo chamado igreja, fazemos parte de um ministério, aqui nós olhamos como um todo, nós não olhamos o individual, nós olhamos o coletivo. Nós passamos a entender o que é ser servo, o que é ser amigo de Deus. E aí, perceba, irmãos, Josué teve que ser servo antes de ter a unção. Você terá que ser servo antes de receber a unção também. Todos nós passamos pelo mesmo ciclo. Temos que ser servos, temos que aprender. A escola de Deus é assim. Ele nos coloca com pessoas que já aprenderam, que já foram servas. Você sabe qual foi o meu primeiro ministério na igreja? Meu primeiro ministério na igreja, irmão, foi o ministério da vassoura. Eu limpava o banheiro da igreja, limpava as cadeiras da igreja, limpava o local onde fazia os cultos, a sala lá pastoral e tantos outros lugares que tinha na igreja. Passava a semana na igreja fazendo isso e não me arrependo. Depois desse ministério, o Senhor me deu a oportunidade de trabalhar ali no Ministério de Louvor, Ministério ali de Missões, passei a ser responsável pela parte de missões, fui administrador da igreja, trabalhei ali naquele ministério com muita dedicação, passei também a exercer essa parte de segunda pessoa do pastor ali, fui líder de louvor, e líder de tantas coisas. O Senhor foi me botando em cada ministério, e chegou um período do meu ministério que eu fui pastoreado pela pastora Maísa, e ela fez um trabalho conosco de pregadores leigos, eu me lembro muito bem. E aí, um dia da semana, a gente se reunia e cada discípulo ali trazia uma palavra de 5 a 10 minutos. Eu aprendi isso. E isso foi amadurecendo o meu ministério. Eu não estava entendendo. Eu pensava que era para ser líder de célula. Alguns ali se tornaram líder de célula, hoje são líder de célula até hoje. Mas Deus estava me preparando para algo maior. Por isso que ele foi me colocando no decorrer da minha história ministerial, em cada área da igreja, para mim poder entender todas as áreas, para quando eu assumisse, recebesse a unção pastoral, eu entendesse como cada área funciona. Isso eu estou falando do meu ministério específico. Mas Deus tem te colocado em cada área, porque Ele vai te colocar uma responsabilidade. Ele tem te chamado para algo dentro da casa dele. E Ele tem te colocado pessoas do teu lado para te ensinar. Então não podemos ser negligentes, temos que aprender para fazer o melhor. Irmãos, quando buscamos o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. Graças a Deus, irmãos. Eu tenho andado por vários lugares no meio dessa pandemia. A gente sabe que obra missionária, o pastor, ele não tem que ter medo de morrer. E quando uma pessoa precisa, em meio à pandemia, eu ando
dentro da minha carteira, eu já ando com a minha carteira pastoral. Se alguém perguntar para onde o senhor está indo, que aqui em Belém está no lockdown, né? Não pode estar saindo aí realmente por causa dessa pandemia, eu vou mostrar. Meu serviço é essencial. Aqui, pastor, eu estou indo atender e socorrer uma ovelha. Coisa que pessoas que não têm esse chamado, não têm esse ministério, não podem fazer. Por isso que os pastores têm andado, têm ministrado e têm procurado formas da palavra chegar até você, para que alimente todos. Um vaso específico que recebeu uma unção específica pastoral para levar alimento às ovelhas. Eu estou dando esse exemplo meu aqui, chamado particular, mas cada um de vós tem um chamado particular. Eu conheço pessoas dentro da igreja que não se envolve com louvor, com pregação, não se envolve com ministério nenhum. Mas tudo que é relacionado à parte de recursos que a igreja quer conquistar, uma reforma, comprar um equipamento novo, pagar, tudo que é relacionado nessa parte de finança, a pessoa está ali para ajudar, para contribuir, para missões, ela sempre está ali envolvida. Ela não aparece, fica lá nos bastidores. Eu conheço pessoas assim. E essas pessoas não estão fazendo nada para Deus? Não. Deus abençoou essas pessoas para que elas abençoem a obra missionária. Cada um tem um ministério específico, irmãos. Então, o que eu quero dizer para você? Nós temos um ministério específico. Nós temos um chamado específico. Nós podemos pregar o evangelho. E a nossa maior pregação como vasos é o nosso testemunho de conversão. E aqui você vê qual a unção que você tem recebido, qual a unção que você almeja. Você ainda tem dúvida do teu chamado? Preste muita atenção. E aí vem, pergunte-se a si mesmo. Eu tenho aqui algumas perguntinhas para cada um de nós. Olha só, um servo se submete ao seu líder ou mestre? O que vocês acham? Eu creio que sim. Um servo, ele se submete, sim, ao seu líder, ao seu mestre. Ele se submete àquela pessoa que está ali, responsável por ele, diante do Senhor, para ensiná-lo e conduzi-lo no melhor caminho. Para ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O servo, ele se submete. Eu creio que hoje muitos servos, aonde vocês estão, a distância não está sendo problema. Deus está levando até você essa palavra, porque Ele conta com cada um de nós para o ministério promissor que está por vir. Deus, Ele vai nos chamar. Essa pandemia já está acabando, irmãos. Se você crê, dê um glória a Deus aí na sua casa. Essa pandemia já está acabando. E quando ela acabar, Deus vai dizer assim mesmo, agora eu preciso de você para cuidar da minha casa. A minha casa precisa ser chamada casa de oração. Preciso de você para limpar a minha casa. Preciso de você para cuidar da casa, porque eu vou mandar mais pessoas que vão nascer de novo nessa casa que eu te coloquei. Você percebe que a gente começa a entender, o servo obedece. Ele segue o seu líder, ele obedece o seu mestre, ele vai ali copiando seus passos. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Jesus honrava o pai e os servos honravam o Senhor. Está lá em Malaquias 6. Nós temos que fazer isso. Anote a referência, para depois você ver. Malaquias, capítulo 1, versículo 6, vai mostrar que o filho honra o pai e o servo honra o Senhor. Outra pergunta para nós. Uma colocação importante. Um servo espera a direção do seu mestre. Ele diz assim, não vou fazer de qualquer jeito, aqui vou fazer desse jeito, ele não vai nem perceber. Não. Vamos ver o que nosso líder, nosso pastor, nosso conselheiro, nosso mentor, discipulador vai dizer com relação a isso. Para isso é importante ter unidade, ter comunhão. Lembra do tema da igreja esse ano? Discípulos e discípulas no caminho da missão vivem em unidade, andam em unidade, estão em unidade. Unidade é importante. E o reino de Deus tem que andar em unidade. Tem que andar em unidade. Deus tem colocado tantos talentos na nossa igreja, mas tantos talentos.
que eu fico olhando assim, meu Deus, quando essa pessoa perceber o talento que ela recebeu e o dom que ela recebeu, que ele recebeu, ninguém vai segurar. Mas a timidez, às vezes ainda o medo, impedem dessa pessoa desenvolver-se. Lembre-se que está lá no Evangelho de 1 João, lá nas epístolas de 1 João, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo de fazer a obra, não tenha medo de pregar o Evangelho, não tenha medo de ser uma bênção no reino de Deus. E o Senhor mostra isso lá no Antigo Testamento, e eu replico aqui para você. Se tu uma bênção, não corra atrás de bênção, seja uma bênção. Porque você sendo uma bênção, para onde você for, aonde você chegar, a bênção vai estar com você. A bênção ali, ela vai fluir. Você conhece aquela planta chamada girassol? O girassol, é engraçado, de manhã cedo, quando o sol nasce, ela fica ali, focada ali para o sol. E conforme vai passando o dia, ele vai girando seguindo o sol. Nós somos, aqui, espiritualmente falando, como esse girassol. Nós temos que estar focados, olhando para a luz, que é Jesus. E nada pode desviar a nossa atenção dele. Porque ele que nos alimenta, ele que nos orienta e ele que nos dá a instrução verdadeira. Não olhe para as falsas luzes, porque Satanás é um anjo de luz, ele também pode se transformar no anjo de luz e pode enganar pessoas. Mas os filhos de Deus conhecem a voz do Senhor, conhecem a voz do seu mestre e não serão enganados por quem ruge como leão, porque conhece o leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Preste atenção nas orientações que eu estou dando. Um servo não se vê igual ao seu mestre. O servo, ele ali sabe que o seu mestre ele tem uma experiência maior, um conhecimento maior, e ele procura sempre pedir uma orientação. Isso não é vergonhoso, muito pelo contrário. Isso aí é plausível e eu verdadeiramente me alegro com a pessoa quando vai tomar alguma decisão. Ela diz assim mesmo: olha, eu estou querendo fazer isso aqui, pastor, o que o senhor acha? Será que vai dar certo? Vamos orar por isso? O senhor pode me dar uma orientação? A gente vai, orienta com todo prazer, instrui dentro da nossa condição. Se não souber, eu, como pastor, vou procurar o meu líder, o meu supervisor, a pessoa que tem muito mais experiência que eu, e vou pedir uma opinião, uma orientação, vamos orar junto e com certeza vamos ajudar aquele irmão ou irmã que está precisando. Então, isso é importante, isso é crescimento. Um servo se importa com desejos do seu mestre. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 9, vai mostrar isso. Eu já cheguei, eu me lembro que eu fui na casa de um irmão, e ele sabia que eu gostava de açaí, só que eu não tinha falado nada. Eu fui lá fazer uma visita, uma pessoa que estava precisando de uma oração, e aí, chegando lá, fizemos ali um culto, oramos, pedi a direção do Senhor, a pessoa, graças a Deus, recebeu a bênção de Deus, foi curada, hoje está bem, para a glória do Senhor. E não deixaram eu vir embora sem tomar uma vasilha de açaí. Eu disse: gente, não precisa, não, pastor, não me impeça de ser abençoado, me dê a vasilha de açaí. Eu tive que tomar ali aquele açaí, foi muito proveitoso ali também, aquela comunhão. Mas o que foi importante isso? Foi a vasilha de açaí? Não. Eles sabem o que o seu líder, ele gosta, que ele se importa. E eles tentaram, de alguma forma, abençoar o líder ali. Eu me lembro que hoje eu estava vendo os desenhos aqui da Record, de manhã cedo, desenhos bíblicos, e eu vi o desenho de uma mensagem que eu ministrei essa semana. Ela dizia assim: aquela mulher ou aquele fariseu que pediu para Jesus ir na casa dele, e ele entrou e a mulher soube que Jesus ia para lá, e foi interessante essa parte. Ela entra na casa, ela chora aos pés de Jesus, enxuga os seus pés com seus cabelos, beija os pés de Jesus e joga aquele óleo aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus. E aí o fariseu, ele... É engraçado, ela soube, era uma pecadora que soube, foi lá e fez o que o mestre gostava de ser recebida, que
do que ele esperava pelo fariseu que o convidou. Mas o fariseu, no seu pensamento, o que ele diz? Se ele soubesse quem é essa mulher que toca nele, ele não deixaria tocá-la nele porque ela é uma pecadora. E ele vai contar uma historinha, uma palavra lá de 2 credores, um que vendia 500 talentos ali, né? 500 e o outro vendia menos, tipo 50. E aí ele percebeu que os 2 não tinham condições de pagar e ele perdoa os 2. Aí ele pergunta para o fariseu, a quem desses 2 vai ter maior gratidão? Aí ele diz, com certeza o que recebeu o maior perdão. Ele disse, respondeste bem, essa mulher, desde quando eu cheguei na tua casa, ela está ungindo meus pés com as suas lágrimas, e eu não encontrei uma vasilha, tu não ungeste meus pés para me lavar meus pés. Essa mulher beija meus pés desde quando eu entrei na tua casa, e tu não me deste um beijo no rosto, no ósculo santo, não me deste um beijo. Essa mulher ungiu meus pés, e tu não ungiu minha cabeça com óleo. Então ela aqui recebeu a melhor parte. Filho, teus pecados estão perdoados. Ele fez a comparação primeiro, pediu a opinião dele, e ele falou depois, ensinando aquele homem. Ou seja, aquela mulher fez aquilo que o Senhor ali, o seu líder, né, agrada. Então, ela adorou o Senhor. Ela adorou o Senhor Espírito de verdade. Então, faça a vontade de Jesus, faça a vontade de Cristo, que Ele, com certeza, Ele vai, sim, se importar com vocês. Ele vai curar, Ele vai restaurar. Lembre-se da unção. A unção ministerial, primeiro eu me torno um servo, eu aprendo para depois ministrar na vida de alguém. Nós já estamos chegando no final. Um servo não se sente constrangido com o trabalho, pois um servo não escolhe qual serviço fazer. O servo, ele justamente faz aquilo que o Senhor colocou, porque o Senhor está confiando nele, como tem lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8. E eu queria que você olhasse esse texto. A Laila já achou aí? Se achar primeiro que eu, tu pode ler. Vem aqui. Se achar primeiro que eu, pode ler. Ela é boa de Bíblia. Achou? Então pode ler. Escutem aí, galera, vai ler. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quem foi essa pessoa que se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz? Jesus. Ele fez exatamente a vontade do Pai. Jesus, ele demonstrou uma fidelidade extraordinária. Então, vamos fazer como o mestre nos ensinou. E aí, um servo faz o mesmo trabalho mais humilde como servir comida. Os apóstolos aprendem muito com o Senhor, mas também tiveram de servi-lo. Como está lá em João capítulo 6, versículo 12. Lembra-se da multiplicação dos pães e peixes? Ele falou lá, Senhor, a multidão despede, nós estamos num lugar que não temos de comprar comida, tudo mais. Ele disse, vocês estão preocupados? Dei vós mesmo aí de comer. Mas, Senhor, só tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos aqui. Deu graça, então vai lá e dá. E toda a multidão comeu, se fartou, ainda sobrou 12 cestos cheios. E em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, também mostra lá, de Elias, né? Eliseu ali, o servo, ia lá e fazia aquilo que o seu senhor tinha determinado. Então, a gente serve. Vou contar uma situação que aconteceu. Eu fui no interior do estado, à igreja, e de lá a gente foi passear com a igreja, né? Estava com várias crianças, várias pessoas da família também. A gente foi para uma praia e na hora lá de fazer o alimento, eu era convidado. Eu me lembro que a gente foi, preparou todo o alimento ali. Eu não fui brincar, tomar banho, não. Ficamos preparando tudo, depois estava tudo pronto. E nós servimos as crianças primeiro, depois as mulheres que estavam e os homens comeram por último. Aí eu digo, agora eu vou comer. Aí eu comi. E depois a gente foi brincar lá, depois do almoço e tudo mais.
E aí uma pessoa veio e me falou assim, pastor, hoje o senhor me ensinou algo muito importante. Aí eu vi assim, mas eu te ensinei algo, eu não preguei, não falei nada. Ela disse, não, pastor, o senhor que não percebeu. Desde quando o senhor chegou, enquanto todos não se alimentaram, o senhor não comeu. O senhor ficou observando, cuidando de todos, olhando de longe, depois que todos se alimentaram, todos estavam bem, aí que o senhor foi tomar um banho de praia, foi brincar ali com o povo, mas primeiro se preocupou com todos ali se alimentar. Eu não percebi, mas depois eu fui observar que o nosso testemunho fala muito. Irmãos, para onde você vai, as pessoas estão te observando. Para onde você vai, o seu testemunho vai falar muito aos corações das pessoas. Você está pronto para isso? Você está preparado para isso? Só lembrando aqui, o irmão Adalberto já colocou o pedido de oração. Quem tiver o pedido de oração, coloca aí do lado, nos comentários, vai colocando aí, tá? Digite aí, e depois a gente vai orar por isso, tá bom? Vou orar pedindo ao Senhor aí, junto com vocês, e eu creio que Deus vai estar ouvindo a nossa oração. Então, você percebe, irmãos, que esse testemunho, eu me lembro até hoje, a pessoa importante para a sua vida. E quando eu tenho um momento assim importante para falar, eu pego e lembro desse testemunho que foi muito importante. Então, o princípio da filiação. O princípio da filiação é quando o Senhor manda que você siga a um homem de Deus, é muito importante que você receba esse homem como pai. Porque essa pessoa, a palavra pastor, alguns países chamam padre, pastor, mesmo significado, é um pai, é uma pessoa que vai cuidar ali das ovelhas, vai ter como filho na fé, filho espiritual, e é muito importante você respeitar e tê-lo como pai. Né? Voltando aqui, deixa eu ver aqui, a Nália mexeu aqui. Aqui que estava? Isso. É bem interessante ver Elias ser levado aos céus pela carruagem de fogo e Eliseu chamar de pai. É interessante essa parte. Talvez você tenha passado por essa passagem e não tenha percebido. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. E também, 2 Reis 3:11, vai falar que ele também lavava as mãos lá do seu senhor ali, né, do profeta, antes dele se tornar um profeta, Eliseu. Mas ele chamou, ele viu a carruagem levar o profeta, a capa ele pega, ele pediu uma porção dobrada, mas ele chama de pai. Olha essa relação aí, muito interessante, do profeta para com o seu discípulo. E como é a tua relação para com o teu pastor, com o teu líder? Como é que você tem olhado ele somente como um pastor, ou tem olhado ele como um pai que instrui você, que te orienta, que Deus colocou na tua vida para te abençoar? Preste muita atenção nisso. E aí, por que é tão importante se relacionar como filho? Aí eu respondo, porque a nossa personalidade é moldada numa relação de filiação. Então, a gente passa a adquirir as características do pai. O pai, ele é referência. O pai na fé, o pai, aquela pessoa, pastor, ele vai ser referência para você seguir os passos de Cristo, porque ele já tem uma vida muito mais, historicamente falando, tem muito mais tempo de ministério, muito mais tempo de experiência, e vai te ensinar, com certeza, aquilo que ele aprendeu com o Senhor, e vai te preparar para algo muito maior. Então, esteja preparado para aprender e crescer nesse evangelho. Porque é importante ter um pai, porque a herança flui espontaneamente. O pai para o filho, isso claro, falando-se de coisas espirituais. Ou seja, você vai ver que há pastores que trabalham muito a parte do evangelho
posso dizer assim, de missões. Há pastores que trabalham muito a parte de administrativa, ele consegue desenvolver bem essa parte, trabalha como ninguém. Há pastores que trabalham no louvor, sabem tocar instrumentos, cantar, tudo mais. Então, a característica daquelas ovelhas vai seguir ali os passos do seu líder, e é muito interessante isso. Aquele que se aproxima mais vai ter mais característica, vai ser mais parecido com o seu líder do que aqueles que estão mais distantes, têm dificuldade de entender algumas coisas. Então, se aproxime dele, ande lado a lado. Eu tive a oportunidade de andar lado a lado com meus pastores, de ir na casa ali, chamar em casa, de realmente participar junto de muitas coisas, de estar na obra ali, estar realmente trabalhando junto. Então, eu sei o que é isso. Eu aprendi o que é servir realmente junto com o pastor. E muitos pastores saem da sua cidade para outra cidade, deixa sua família, deixa de fazer os seus desejos para fazer realmente a vontade do Senhor e cuidar das suas ovelhas. Então, cuide dos seus pastores, ore por eles e verdadeiramente esteja com o coração engajado no ministério, cuidando também desses homens e mulheres que têm se levantado aí. Você que se torna líder, você que hoje é liderado por alguém, cuide dessa pessoa que Deus colocou na tua vida para cuidar de você. Que essa pessoa ali, Deus colocou confiando nela para que você tivesse vida e vida em abundância também. Amém? Quero dizer a você o seguinte: não espere que ninguém o reconheça como filho. Não fique esperando, eu só vou tratar como um pai sem me reconhecer como filho. Não faça isso. Mas simplesmente se posicione como tal. Tá? Esse é um dos princípios chaves para receber a unção de alguém. Você sabe que para nós nos tornarmos filhos de Deus, temos que ter a postura. Qual é a postura? De receber a Cristo como Senhor e Salvador. Veio para os seus não receberam, mas a todo quando receberam, deram o poder de ser chamado filho de Deus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1. No versículo 8, 9, 7, 8, 9, por ali. Então, vai vendo aí que nós precisamos entender que nós recebemos o direito de se chamar de filho porque tivemos a atitude de receber a Cristo. Então, chegue lá, seu pastor, diga, pode contar comigo, eu vou fazer a obra missionária, ore por mim, eu quero ser usado, eu quero receber essa unção aí, no ministério pastoral, eu quero realmente estar na obra missionária e vamos para frente. Eu vou estar orando por missões, pastor, nós temos essa oferta missionária, nós temos aí que comprar algumas coisas para a igreja, vamos ter que pintar a igreja, vamos ter que ajeitar aqui a frente da igreja, vamos fazer as coisas aqui da igreja, vamos estar na frente da obra, pode contar comigo. E não ficar com medo, não ficar se esquivando, não ficar olhando para as coisas do lado. Lembre-se do exemplo que eu dei, o girassol, olhe para Jesus, Ele te capacitará, Ele vai te dar a direção certa. Amém, irmãos? Preste atenção. Você conhece seu pastor como um pai? Respeita como pai? Ama-o como pai? Já tomou a atitude de ser chamado filho na fé? Você tem essa postura? Preste atenção. Porque o pastor, ele te tem como filho. E um pastor muitas das vezes chora quando vê um filho fracassar, quando vê ele errar, quando vê ele se machucar. E ele está dizendo, não é essa unção que o Senhor separou para você. Deus tem o melhor para você. Venha mais para perto. Não fique tão longe. Não fique tão disperso. Você sabe que os animais, quando estão na floresta, eles andam em bando, eles andam juntos. Porque se dispersar, ficam ali alvo fáceis dos predadores. Então, eles andam juntos. Andem próximo, junto. Esteja próximo do seu pastor. Ele quer cuidar de você. E Deus colocou esse homem ou mulher de Deus para cuidar de você. Bem, irmãos? E aí, para a gente concluir, você pode saber se é um filho espiritual? Claro que sim. Claro que você pode saber. Como você tem certeza disso? Quando reconhece alguém como pai, ele poderá falar na sua vida
e você vai confiar no que ele disser. Ou seja, você confia naquela pessoa ali realmente de todo o coração. Você sabe que a instrução que te deu foi o melhor. Não confie, creia. Deus, ele vai realmente te abençoar de forma extraordinária. Mantenha grande admiração e respeito pela pessoa que você reconhece como pai. Tenha essa admiração, esse respeito e esse zelo, porque com certeza ele vai, diante do Senhor, prestar contas pela tua vida. Por isso que ele cuida de você, por isso que ele tem verdadeiramente feito o melhor pela tua vida, pela tua casa. Deixa Deus te usar, meu. Deus, ele tem colocado aqui o seu pastor e muitos pastores para cuidar das ovelhas, que você é uma delas. Não perca mais tempo. Se você ainda não é batizado, se batize. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite. Corra para os braços do Pai. Não perca tempo. O Senhor está te chamando. O tempo está findando. Os sinais estão acontecendo. Receba a tua unção, o teu ministério. Você é um vaso escolhido. Você é um vaso chamado por Deus. Então, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo fluir de você e do teu interior fluirão rios de água viva. Isso é promessa. Isso é promessa de Deus. Aceite a posição, a autoridade de pai. Aceite, porque este pai espiritual, seu pastor, ele realmente quer o melhor para cada um de vós. Se você é chamado hoje a atenção do seu pastor, agradeça, porque ele se importa com você. A palavra de Deus diz: o pai corrige ao filho a quem ama. Deus Pai corrige a cada um de nós. Ele coloca através de quem? Do pastor, o anjo da igreja, para nos dar instrução, orientação, para que nós não venhamos falhar, não venhamos nos machucar neste mundo tenebroso que já no maligno. Bem, irmãos, seja sábio. Aceite a posição de autoridade, siga o homem de Deus de perto. É como eu disse aqui anteriormente. Eu sempre andei colado com meu pastor Luísio, pastor Valci, Marenice, Maísa, todos os pastores que passaram aqui, foram meus pastores. Eu andava colado, do lado, aprendendo ali, buscando ali a presença do Senhor. Aqui o pastor João, a pastora Deise também, são pessoas que eu amo de todo o coração, sempre aqui do lado. Hoje, tornando pastor também, né, exercendo o ministério pastoral, ando sempre lado a lado. Tenho andado do lado do pastor João, que é meu superintendente, hoje o pastor Alain. A gente sempre conversa, sempre está trocando ideias. Isso, para mim, é muito importante. É ser abençoado pelo seu líder, ser abençoado pelas pessoas que estão acima de você, ter aquele respeito, honrá-los como pai. Isso é muito importante. Isso aí, aos olhos do Senhor, é agradável, você honrar os seus líderes, você realmente orar por eles e fazer aquilo que eles estão colocando na tua mão, porque o Senhor, ele colocou na tua mão essa capacidade, te deu o Espírito Santo para isso. Pode ser que eu esteja falando algumas coisas para alguns, às vezes difícil demais de compreender. Ore ao Senhor, que ele vai verdadeiramente abrir os teus olhos. Pastor, eu não entendi aquilo. Dá para o Senhor me explicar depois com calma? Dá. A gente faz uma visita, faz uma ligação, faz uma videochamada, mas a gente vai estar instruindo você da melhor forma possível. Permaneça próximo até que a unção que você deseja esteja fluindo em você. Elias, Eliseu, Moisés, Josué, Jesus e os discípulos. Esteja próximo, esteja próximo, esteja próximo para receber essa unção. Não saia de perto, fique ali perto. Não, se der cansaço, dorme com o olho e fica com o outro aberto. Mas não saia de perto, fique perto. Porque o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar. E na hora que o anjo passar, ele vai dizer: pega a tua bênção, olha o teu ministério, olha a unção, aquilo que tu pediu. Eu vou te usar agora nesse ministério específico. Aí é a tua vez, irmão. Chegou a tua hora e você vai fazer o melhor para o Senhor. Deus está contando com cada um de nós. Deixa Deus te usar. Não abandone seu pai na fé. Esteja sempre pronto a servir e dar o seu melhor. Não abandone seu pastor, não abandone seu líder. Ele conta com você.
e saiba que vocês todos são importantes no reino de Deus. Como eu sempre digo nas ministrações, não existe no reino de Deus pessoas descartáveis. Não existe. Todos são importantes. Todos. E agora nós vamos orar. Eu vou pedir ao Senhor, aqui encerrando esse culto online, nós vamos orar e depois vou dar alguns avisos e a bênção apostólica. Já temos aqui o nosso irmão Adalberto, pedindo oração pelo fim da pandemia, a irmã Cléia, oração pela família. E você que está com a sua família na sua casa aí, dê a mão para a sua família, nós vamos fazer essa oração. Tem mais pedido de oração aqui embaixo também, deixa eu ver. Não. O próprio Bispo Fábio aí, Deus abençoe, o nosso grande líder está acompanhando. Um abraço aqui da nossa Igreja Metodista da Marambaia. Você é muito importante para todos nós e é o nosso paizão na fé aqui nessa região missionária da Amazônia. E nós sabemos que nós vamos estar orando agora e Deus vai estar verdadeiramente ouvindo a nossa oração, porque a oração de justo pode muito seus efeitos e o que ligarmos na terra é ligado no céu. Meu irmão, dê a mão para a pessoa que está do seu lado, sua família, todos estão obedecendo aí, né? Essa questão do lockdown, as cidades que estão aí, mas eu creio que Deus vai honrar e vai abençoar a nossa família, a nossa casa. Fechemos nossos olhos e vamos falar com Deus agora em oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, onde o Senhor vem abrir nossos olhos e nos despertar para o ministério, para ser um vaso de honra na tua casa, para te buscarmos, Senhor, verdadeiramente todos os dias, para exercermos o ministério que o Senhor confiou em nossas mãos com excelência. Por isso, Senhor, precisamos do Espírito Santo, por isso precisamos, Senhor, dos dons que o Senhor prometeu na tua palavra. Cada um dos teus filhos receberam dons específicos, alguns ainda vão ser batizados no Espírito Santo, eu creio nisso, Pai, para um ministério específico. Precisamos dos frutos do Espírito Santo, precisamos da tua orientação, precisamos da tua direção, porque a obra missionária, Senhor, não pode parar. A rema, Senhor, vai avançar. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, na tua promessa, e eu creio, Senhor, que nós estamos nos colocando aqui, Senhor, em oração, à tua disposição, para fazer o melhor para ti, para fazer o melhor na tua casa, Senhor, para juntos, como mesmo sendo muitos, como um só corpo, Senhor, podendo estar servindo ao Senhor em alegria, servindo ao Senhor em obediência, juntando, Senhor, forças, ganhando almas, através do discipulado, através das células, Deus, através do ministério de cada um, individual e coletivamente. Pai, nós cremos, Senhor, na tua palavra, nós cremos, Senhor, que esse momento já está acabando, esse vento, Senhor, de pandemia já está sendo eliminado pela autoridade do nome de Jesus. Nós consagramos, Senhor, o país, esses estados, Senhor, e cremos que a obra missionária não pode parar e não vai parar, porque não há, Senhor, nenhum tipo de entidade, nenhum mal, nenhuma peste que venha prevalecer contra a tua igreja, Pai. Nessa hora, Senhor, abençoa teus filhos que pedem pelas suas famílias, que pedem, Senhor, a gente pode conhecer pessoas que estão nos hospitais de campanha, Senhor, que estão se recuperando, da saúde plena, Senhor, da saúde real. Algumas pessoas que eu conheço, Pai, perderam alguns entes queridos, que o Senhor dê a paz no coração, que o Senhor venha confortar nesse momento de perda, de dor. Pai, em nome de Jesus, nos usa como tu quiseres, Senhor. Nós somos teus filhos, nós somos teus servos, nós estamos aqui para cumprir uma missão que o Senhor nos deu aqui na terra e não queremos negligenciar essa missão. Então, abençoa, Pai, a família de cada servo, de cada serva, abençoa a nossa liderança. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo esteja derramando sabedoria. A Deus, ministra, Senhor, sabedoria para lidar diante das adversidades.
Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está mandando dos céus os recursos necessários, Senhor, para a tua igreja avançar nessa região, para a tua igreja crescer mais e mais, Senhor, para alcançar aqueles, Senhor, que estão nos lugares mais remotos dessa região, Pai. Obrigado, ó Pai, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essas ovelhas que são tão especiais. Eu te louvo, Senhor, que hoje uma ovelha partiu. Mas antes de partir, Senhor, eu tive a oportunidade, o privilégio, Senhor, de ir lá com ele ter recebido o Senhor como único e suficiente Salvador, ele ter aceitado o Senhor como seu Pai, como seu Deus, ele aceitou o Senhor, Pai, ali de todo o coração, e o versículo que ele falava, isso me alegrou muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei, Pai, que tu recebesse ele em teus braços, e a família hoje descansa, aleluia, apesar da perca do seu Mendes, Senhor, a família hoje descansa no Senhor, porque ele recebeu o Senhor como único e suficiente Salvador. Isso me alegra, Senhor, porque o nome dele está escrito no livro da vida. Obrigado, ó Deus, pela vida que o Senhor nos deu para colher nesse dia, Pai. Ontem eu tive a oportunidade de ir lá com ele, orar com ele mais uma vez, e o Senhor verdadeiramente ganhou essa alma, não foi perdida. Louvado seja o teu nome, houve festa no céu, nós te alegramos e nos alegramos por isso, Senhor. Agora, Pai, ouve o pedido de oração de cada filho e de cada filha, aonde eles estiverem, para que, em nome de Jesus, o teu nome seja glorificado em cada residência, em cada vida, em cada casa, em cada lar. Livra de todo mal. É a oração que te fazemos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, finalizo aqui essa live, lembrando vocês que estão com oferta missionária, nós temos o nosso vasinho aqui, entre em contato conosco. Pastor, eu queria entregar minha oferta missionária, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o João, tá? E a gente dá um jeito de ir lá buscar, abençoar a sua vida, e vamos encaminhar aí essa oferta missionária, direcionar a Porto Velho, que vai ser a sede missionária, a oferta missionária nacional, e ela é muito importante para investir no reino de Deus aqui na nossa região. Nós somos abençoados, o nosso ponto missionário é abençoado, que também nós recebemos aí incentivo missionário aí no local que é alugado, e graças a Deus, Deus tem suprido a nossa necessidade, e eu creio que Deus ama quem dá com alegria. Então deixa Deus te usar, deixa Deus agir na tua vida, que o dom de adquirir riquezas é dar. Entregue realmente, oferte, deixa Deus agir na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você ficar ligado aí, terça-feira nós teremos aí a nossa live novamente, o culto de oração. Eu vou estar orando por vocês, orem pelo seu pastor, orem pelo líder, orem pela nossa região, que é muito importante aí. Nós vamos ter uma reunião aí da liderança, já o pastor Julinho falou aqui que vamos ter uma reunião aí da Coreana, e eu peço que você já ore por isso. A gente tem que colocar tudo diante do Senhor para que todas as decisões sejam tomadas da melhor forma, segundo o coração do Senhor, para que todos sejam abençoados. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Bispo Fábio mandou uma mensagem aqui, Pastor Márcio, a sua família, a Igreja Metodista, que Deus abençoe. Amém, Bispo. Obrigado pelas palavras. Ele fez aniversário esses dias, né? Deus, parabéns para ele. Que Deus lhe dê muitos anos de vida também. E eu creio que é só vitória, Nós vamos continuar avançando aí, e se prepare que muitas bênçãos vêm aí para essa região, muitas bênçãos vêm aí para todos nós da igreja aqui, em nome de Jesus. Um abraço a todos, receba a bênção do Senhor aí. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fica aqui um abraço do pastor Márcio e deixa Deus te usar.
Aleluia.